O interesse agora é começar a mexer nas formas primitivas do Max e conhecer quais são as geometrias possíveis de serem feitas, tá? E a forma de criação e praticidade de criação de cada um. Vamos começar conhecendo as formas geométricas do 3D Studio Max. Lembrando que o mundo vira em torno de geometria pura. Então é interessante treinar para observar tudo que está ao redor, para você conhecer os objetos poligonalmente falando. Por exemplo, um copo, uma maçaneta, uma porta, uma parede de uma casa. É você olhar isso e entender que isso é um polígono e identificar qual polígono que é. Ah, você olha para a bola, ela sabe que é um polígono, é uma esfera. Agora você olha para um tubo de ensaio, que polígono que é aquele? De repente tem um polígono que se aproxima dele por inteiro já. Você olha para um amortecedor de carro, que polígono que compõe aquilo? Ah, não é só um polígono, é um polígono e uma linha também. É um hélix que faz uma mola, é um tubo, é um cilindro, entendeu? Então é interessante saber o que cada coisa significa e representa e quais são os níveis de interatividade que a gente tem em cima de cada objeto. O exercício consiste em conhecer primitivas básicas e avançadas e construindo todas essas primitivas no viewport para se entender como que altera e como que cada uma representa uma informação geométrica. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma caixa, que é a primitiva mais básica de todas. Eu simplesmente clico, escolho o botão, crio a área e dou a altura. Criei uma caixa. Para modificar os parâmetros da caixa, uma vez que eu estou movendo ela, eu não tenho mais nada aqui. Pulo para o Modify e logo eu tenho os parâmetros da caixa. Meu próximo objeto, eu quero criar uma pirâmide. Então eu dou a área e automaticamente vou ter o bico e a elevação da pirâmide, que ela já tem isso delimitado, né? Como também havia dito, no Modify eu posso alterar rapidamente aqui a estrutura geométrica do objeto. O tubo ele tem três informações: raio externo, raio interno e altura. Quando eu venho para cá, o meu Modify, eu tenho todos esses itens que eu posso trocar, inclusive o número de lados, né? Altura, raio e raio. E eu tenho também um item muito interessante em todos os objetos que possuem raio. Isso quer dizer esferas, cilindros, tubos, tudo que possua raio, que é o Slice On. Quando eu habilito o Slice On e mudo o valor, ele abre o objeto. Sem precisar sair da forma primitiva dele. É interessante também saber que eu posso criar todos esses objetos e tenho Extended Primitives, que são primitivas mais complexas, que eu posso trocar os valores e ver o que elas vão se tornar. Posso mexer. Do mesmo jeito que eu tenho um Chamfer Box, que é uma caixa, só que no terceiro passo eu crio um chanfro. Tá? E todos os outros itens que é interessante estar praticando num exercício de treinamento para se conhecer e saber o que é possível estar sendo criado de primitivas básicas no 3D. Lembrando que a gente pode criar uma série de coisas somente usando primitivas. O exemplo que eu havia dado, o amortecedor de carro. Então, somente com primitivas básicas, eu posso criar um cilindro olhando de cima, criar um tubo olhando também de cima, que aí eu tenho uma visão completa aqui do meu objeto. Saber manipular, o botão no meio pressionado é o pan. Eu posso criar aqui um tubinho, no qual eu vou vir por cima para direcionar ele no lugar correto.
Posso ir lá no meu Extended Primitives e pegar um Capsule. Modificar os parâmetros dele. Apertando a tecla G eu sumo com o Viewport Grid. Daqui eu vou apertar a tecla Shift e arrastar. Eu vou criar uma nova cópia do amortecedor que eu já criei. E a mesma coisa com a peça de cima. Então posso diminuir um pouquinho o raio. Tá? Então, ó, pequenas coisinhas, a gente vai entendendo como é que se distribui essa parte de geometria e o que a gente pode ir acumulando e fazendo. É sempre interessante construir os objetos geometricamente nos viewports ortogonais, que são esses aqui, porque a nossa visualização de área vai ser muito mais precisa e perspectiva realmente ficar para se manipular e se olhar os objetos de uma forma mais pronta, tá? Que tem menos encargos com tanta precisão. Tá? Então é interessante fazer o quê? Ir construindo coisas e mais coisas em 3D. Misturando, brincar de Lego realmente, que é construir, criar a mesinha, o tampo da mesa, né? Aqui tem um pé, aqui tem outro pé. Então são primitivas básicas para se perder tempo pensando. São coisas que você tem que fazer nato. Né? Porém, tem que se fazer guardando todas as observações de qualidade, de tempo de render, de tempo de execução de modelagem e tudo isso, enfim. Então é interessante propagar o exercício de forma que a pessoa faça uma série de treino, mexendo nas geometrias, mexendo nos objetos, interagindo com seus valores para ver o que cada um se transforma, o que cada um vira e para posteriormente estar mexendo com modelagem de uma forma muito mais avançada. Então é interessante saber o que o objeto pode virar sem perder sua propriedade como geometria e ao mesmo tempo a gente tem um link para fazer uma edição poligonal muito mais precisa e profissional. Tá? Então essa foi uma visão básica sobre Standard Primitives, primitivas básicas para construção de qualquer tipo de objeto e é isso aí.